Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos, lembrando que o meu apóstolo é apenas o meu sobrenome. Se alguém hoje falar que é apóstolo de Cristo, que é apóstolo da igreja, esse tal é mentiroso. Não existe mais apóstolo nos dias de hoje. Como eu sempre falo aqui do Evangelho da Graça, né? Mediante a nossa fé, que essa fé não é nossa, não vem de nós, é dom de Deus. E, todavia, as denominações, hoje em dia, os falsos mestres, falsos profetas, dizem que tem que ter obras. E isso é querendo invalidar a cruz de Cristo. Não, tem que, por graça, mas tem que. Não, não tem mais nenhum. É somente por crer em Cristo Jesus. Como diz o Evangelho de Deus, como diz a palavra de Deus, que é a Bíblia. Ou seja, se a palavra fala que é sem obras, então é sem obras. Ah, não, não. A palavra de Deus deixa bem clara, é sem obras. Em Efésios 2 fala que pela graça somos salvos por meio da fé. E essa fé não vem de nós, é dom de Deus. Aí, não vem das obras. Ponto final, chega. Não vem das obras. É muito triste. Ontem eu estava conversando com um amigo meu e também estava falando com minha tia pelo telefone, pelo WhatsApp. E, todavia, eles acham, a minha tia, ela tá na seita, como o apóstolo Paulo falou, anátema, né, maldita, que é a CCB, e todo o tempo, o pior que tem a CCB é que ela tem algumas coisas que parecem remeter à verdade. Não tem um pastor na frente, não cobra dízimo, a mulher usa véu, e, todavia, por causa desses pequenos detalhes, as pessoas falam: não, aqui é o caminho, a verdade, a vida. Esse é um bordão que é muito usado na congregação, que a congregação é o caminho, que ela é. Mas toda vez a pessoa não consegue ver que está falando de uma denominação que tem menos de 150 anos. Ou seja, esse tempo todo o caminho não existia, parou de existir, não existia. Caminho é Cristo. E muitas vezes a gente vê coisas tristes assim. E também conversando com esse meu colega de infância, ele também não, tem que ter obras, tem que. Mas a palavra de Deus fala que não é bem das obras. A palavra de Deus fala que se é por graça, já não é por obras. Ou seja, não é nem escolha nossa ali. Não, a gente escolhe fazer o bem, fazer o mal. A gente escolhe. A gente tem algumas escolhas sim. Mas ser salvo, para ser salvo, ter salvação, a gente não tem escolha. Mas como eu vou saber se eu sou salvo? Você crê em Cristo Jesus como seu Salvador? Então você tem a salvação. Mas sem se apoiar em nada, em ninguém. Ah, tem que fazer isso para aquilo, para não perder. O Senhor Jesus fala que ele não vai perder um sequer. Eu trouxe aqui uma palavrinha para ler. A gente vai encontrar em João 6, a partir do versículo 36. Mas como já vos disse, vós me tendes visto e contudo não credes. Então, tinha aquelas pessoas que estavam vendo o Jesus. Ali, palpável. Estavam vendo ele o tempo todo. E não acreditavam nele. Como podiam ver ele e não acreditar nele? Não acreditavam que ele era Deus. Não acreditavam que ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não conseguiam ver isso. Assim, do mesmo modo que Judas também não conseguiu ver. Quem consegue entender que o Senhor Jesus é o próprio Deus, automaticamente esse vai entender, vai ficar mais claro para ele, porque só vai a ele quem o Pai concede. Eu vou dar continuidade aqui. Todo o que o Pai me dá virá a mim. Então, todo o que o Pai dá a ele. Então, tem que ser dado pelo Pai. Porque todo o que o Pai me dá vem a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então, o Senhor Jesus é claro que de maneira nenhuma ele vai lançar um fora. Você está indo até Cristo Jesus? De maneira nenhuma o Senhor vai te lançar fora. Não tem como você perder a salvação.
Ponto final. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos aqueles que me deu, mas que eu o ressuscite no último dia. Então aqui o Senhor deixa bem claro que a vontade do Pai é que ele não perca nenhum. Será que o Senhor Jesus é tão fraco assim? Ah, Pai, perdi uma meia dúzia, perdi um. Não. Não. O Senhor Jesus não pode perder um sequer. Eu creio na palavra do Senhor. Agora você crê em quem? No pastor da sua denominação? No homem que levanta na frente de um púlpito e fala que não, tem que ter obras? Ah, não, mas a gente sempre foi ensinado que tem que ter obras. Eu sei disso, eu também fui ensinado assim. É o evangelho anátema, que tinha começado na época do apóstolo Paulo. Isso mais ou menos uns 2000 anos atrás. E hoje ele é o evangelho que tem mais propagado, o evangelho anátema. Estamos no período final, na reta final. E o testemunho que nós vivemos é o de Laodiceia. É triste. A gente vê a cristandade hoje em dia vai só naufragando. Mas como isso é na Bíblia, é somente permissão de Deus. Nada saiu do controle de Deus. Entende? Ah, aconteceu alguma coisa na criação, entrou o pecado. Ah, Deus perdeu o controle. Não, de jeito nenhum. Deus esteve sempre no controle de tudo. Deus, antes de fazer o mundo, ele sabia como ia pecar. Antes de Satanás ser feito, ele sabia que Satanás ia pecar. Tanto é que a prova disso, que a palavra de Deus fala que ele providenciou um Salvador para o mundo antes da fundação do mundo. Como assim antes? Antes de tudo ser feito, ele já tinha providenciado um Salvador, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual é o próprio Deus. Eu vou retomar aqui a partir do versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me deu. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ninguém pode ir a Jesus se o Pai não der. Observa, ninguém. Se você está indo até Jesus, você está indo a Ele por quê? Porque o Pai te deu. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Então, quem for até Jesus vai ser ressuscitado no último dia. E só tem como ir se o Pai der. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Como assim ver e aprender do Pai? Vamos ver. Não que alguém tenha visto o Pai, senão aquele que é vindo de Deus. Só ele tem visto o Pai. Então, só quem é de Deus tem visto o Pai. Mas como? Eu não estou vendo, Deus está vendo? É a fé. Quando temos a fé, porque a fé é o dom que vem de Deus. É o dom que Deus nos dá, capacita, para que possamos crer. Deus injeta a vida nos nossos corações, porque até então nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Mortos. Morto não faz nada. O homem natural, ele pode se vestir de religioso e botar uma Bíblia debaixo do braço e ir num templo que ele chama de igreja, que não é igreja. A igreja é o corpo de Cristo, onde se encontra todos os salvos, independente de estarem em denominações ou não. Entende isso? Uma pessoa que crê em Jesus Cristo, ela é nascida de novo, nascida do alto. Por isso que ela crê. Porque sem receber vida do Pai, ela não tem como crer.
Não que, não que alguém tivesse visto Pai, senão aquele que é vindo de Deus. Só ele tem visto o Pai. Em verdade vos digo, aquele que crê tem a vida eterna. A palavra de Jesus é firme. Aquele que crê tem a vida eterna. E muita gente fala assim, não, eu tenho a vida eterna, mas eu posso perder. Mas como a gente já leu aqui, que de maneira nenhuma ele vai lançar um fora. E também vou ler aqui João 10, a partir do versículo 26. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Então, todo que não crê é porque não é da ovelha do Senhor. Mas, todo tempo, uma pessoa que não crê, enquanto ainda há tempo, enquanto o Senhor não vem buscar a sua igreja no arrebatamento, ela tem a oportunidade de crer. E eu posso falar isso porque eu mesmo não cria. E eu dou graças a Deus por Ele ter tido misericórdia de mim e me injetado vida, por quanto eu estava morto. E a partir do momento que Ele me injetou vida, eu comecei a crer que realmente eu não podia fazer nada. Não tinha obra nenhuma que pudesse me ajudar sequer a ser salvo, a não ser eu acreditar que o sangue de Jesus Cristo tirou todos os meus pecados, desde quando eu nasci até quando eu vou morrer, ou até quando o arrebatamento chegar. Entenda que quando você vai receber o juízo de Deus, e você já está numa área que já recebeu o juízo. O fogo já queimou ali. Jesus Cristo recebeu o fogo por você. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ou seja, ninguém arrebatará da mão de Deus. Você tenta, escuta a voz, porque se você for de Deus, você vai escutar a voz do seu pastor, que é Jesus Cristo, não é um homem que fica à frente. O que o homem fala? Que você tem que ter obra. Jesus Cristo fala o quê? Que é o quê? Que é pela graça, que é por fé somente. E a fé não vem de nós, é que dom de Deus. Então, a gente tem zero participação na salvação. E eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém pode arrebatá-las da minha mão. Meu Pai, que mais deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Então, aqui o Senhor Jesus deixa bem claro que ninguém pode arrebatar. Ah, não, mas eu posso deixar eu posso querer servir ou não servir. Entenda, enquanto você não é selado com o Espírito Santo, enquanto você não recebeu vida, enquanto você não creu, realmente, você pode não crer, porque realmente você não ia nunca crer. Mas se você já creu, uma vez creu realmente de coração, que é por graça, que Cristo morreu no seu lugar, que o sangue de Jesus Cristo pagou seus pecados, é impossível você deixar de crer. Porque agora o Espírito Santo de Deus habita em você. Então a mente que você tem agora vem do alto. Então você não vai querer. Ah, eu vou deixar de crer em Jesus? Você é louco. É a mesma coisa que fala que o Espírito Santo que está habitando em você, ele está se rebelando contra a Trindade, contra o Pai e contra o Filho. Fala, não, agora eu quero independência, é isso que você está falando? Porque se você tem, como a palavra diz, Deus diz, nós temos a mente do Senhor. Então não tem como, é impossível. Um cristão verdadeiro, genuíno, fala que, ah, não, mas eu posso voltar atrás. Então é condicional de novo. Voltou a ser um evangelho anátema. Porque se você, o que você faz pode influenciar
no resultado final, então certamente esse evangelho que você ouviu é anátema, é condicional, você tem que fazer alguma coisa. E não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é você crer nele, então você tem a vida eterna. Agora, esse evangelho que é pregado muito por aí, que tem que fazer isso, aquilo, esse é o evangelho falso que o apóstolo Paulo combatia lá em Gálatas. Ele chamava de o evangelho anátema, que quer dizer o evangelho maldito ou amaldiçoado. Para dar um reforço, eu trouxe alguns versículos aqui. João 3, a partir do versículo 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então, todo aquele que crê tem a vida eterna. Mas como assim? Moisés, que deve ver Moisés levantou uma serpente de bronze no deserto. Aquele texto que está em Números, não lembro em qual lugar, que está falando, retratando de um povo de Israel que estava saindo do Egito e estava em grande pecado. E o Senhor pegou e permitiu Moisés que ele fizesse uma serpente de bronze, e quem era mordido pelas víboras olhava para aquela serpente de bronze e não morria. Assim também importa que o Filho do Homem fosse levantado, e foi, que é Jesus Cristo. Então, quando nós olhamos para ele, não morremos, mas recebemos a vida eterna. Porque é por fé. Olha para Cristo, creia nele. Creia que ele morreu no seu lugar. Ah, mas uma serpente é símbolo de pecado. Sim, porque ele morreu em nossos pecados. Ele, sem pecado, teve que se fazer pecado, teve que carregar o nosso pecado. Agora você acha pouco só crer em Jesus Cristo? Ele carregou todo os nossos pecados. Claro, se você crer. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o tamanho do amor de Deus é que ele deu o Filho dele. Mas por que ele deu o Filho dele? Por nós. Entende isso? O amor de Deus por nós é do tamanho do Filho. Não tem uma medida. Ah, o amor de Deus. Não. Quem entrega o Filho? Você entregaria o seu Filho para salvar pecadores? Ah, mas eu acho errado a pessoa roubar, matar, fazer tal coisa, aí depois creem que Jesus é salvo. Não é injustiça, porque Deus quer assim. Ele é Deus. Nós somos maus. Por mais que a gente não tenha feito tal coisa, a nossa mente é perversa. Muitas coisas já passaram na nossa mente. Por mais que a gente não tenha tido coragem de realizar, mas não faltou mais quase nada para a gente não fazer. O homem mau. Se você falar que, não, eu sou bonzinho, é só começar a falar que tal pessoa é melhor que você, outra coisa assim, e você vai começar a se rebelar. Se eu pegar e falar assim, mas fulano é melhor que você, faz tal coisa, você pode até não falar, mas você vai se irar por dentro. O homem, em todo o tempo, ele não quer estar por baixo de nada. Quando a gente entende que nós devemos agora dar toda a honra e toda a glória a Deus, uma pessoa que realmente tem essa mente, ela não vai querer andar em pecado, porque ela já é nascida de novo. Por mais que ela tenha fraquezas e desejos da carne, e ceda a esses desejos, a essas fraquezas da sua carne. Mas ela jamais pode perder a salvação. E agora ela está sujeita à correção. Sim, correção, até mesmo ao ponto de a morte. Nós encontramos várias vezes, várias passagens, irmãos sendo disciplinados pela morte, assim como Ananias e Safira, que mentiram ao Espírito Santo, assim como aquele jovem que estava possuindo a própria madrasta,
que estava tendo um caso com a madrasta, e o apóstolo Paulo pegou e falou para ele ser entregue a Satanás, ser desligado da igreja, da comunhão com a igreja, e se fosse entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito fosse salvo no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Então não tem muito o que falar. A palavra de Deus em 1 Coríntios 3 afirma que tem salvos que vão ter obras e que não vão ter. Os que vão ter obra receberão galardão, que é uma premiação, assim como coroa da vida eterna. Mas, todavia, nós vemos que o que não tem obras, todavia será salvo como que pelo fogo. Como a gente leu, vamos ler aqui. Não entre em juízo. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então aqui nós vemos que quem crê não é julgado. Não tem aquele tribunal de Apocalipse? Não vai passar por ali. Porque o tribunal de um cristão verdadeiro está escrito o quê? Lá em 1 Coríntios 3, que é um tribunal de obras, que é para receber galardão. E o que não tem obras, esse vai ser salvo. E o que tem obras, receberá galardão. Mas ambos, tanto o que tem obras verdadeiras, de pedras preciosas, ouro, prata, vão receber, ou madeira, feno, palha. Eu acho que a palha, quando receber fogo, sumiu, virou só cinza. E assim também é. Quer dizer, o cristão que crê em Cristo Jesus, ele está fundado, como diz essa passagem. Leiam depois, peguem 1 Coríntios 3 e leiam. Entendam que ali está falando de quê? De um cristão verdadeiro que está fundado no alicerce, independente se ele vai ter obras para apresentar ou não, mas ele é salvo, todavia, porque está fundado em cima do alicerce de Cristo Jesus, que é Cristo. Vamos ler mais uma passagem aqui. João 5, a partir do versículo 21. Pois assim como o Pai levanta os mortos, ele lhes dá a vida, assim também o Filho dá vida a quem ele quer. Então, Jesus Cristo, ele dá a vida a quem ele quer. Ah, não, eu tenho que me esforçar, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Em Romanos 9, fala que não depende do que corre, nem do que quer, mas de Deus que tem misericórdia. Não depende do que quer. Ah, eu quero ser salvo, vou lutar para ser salvo. Não depende de você. Se você realmente quer ser salvo, obedeça a palavra de Deus. O que a palavra de Deus fala? Quem crê tem a vida eterna. Ah, não, mas eu tenho que me esforçar, eu tenho que fazer obra. Está fugindo da palavra de Deus. Você está indo contra a maré. Você está vendo a correnteza, uma cachoeira, e você acha que você consegue subir a cachoeira nadando. É impossível. Uma queda absurdamente eterna essa. Entenda isso, uma queda eterna. Você não vai conseguir nadar se Deus não estender a sua mão, não tiver misericórdia de você, porque o significado de graça é a misericórdia de Deus. Pela misericórdia de Deus, nós somos salvos. Entenda isso. Porque o Pai a ninguém julga, mas deu ao seu Filho todo o juízo. Nesse momento, é um momento de graça, de misericórdia. E não tem julgamento. Quem crê tem a vida eterna. Não entra em juízo. Pois depois do arrebatamento, aqueles que não quiseram crer, esses vão receber o juízo. Porque não quiseram crer na verdade.
Entendam isso. Para que todos honrem o Filho, assim como honram ao Pai. Pai, quem honra o Filho não honra, quem não honra o Filho não honra o Pai que o enviou. Ou seja, se você falar que não é só por obras, que não é só por graça que tem que ter obras, você não está honrando quem? O Filho. Automaticamente é isso. Ah, não, tem que ter obras que só creem em Jesus Cristo. Você não está dando a honra que ele merece. Ele morreu para dar vida por nós. Se temos vida eterna hoje, é porque Cristo Jesus morreu em nosso pecado, em nosso lugar. Em verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Então é isso, já passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Então aqui, esse último versículo, ele está falando do quê? Do homem natural. O homem natural é morto, um defunto. E se ele ouvir a voz do Filho do Homem e crer, foi porque o Pai concedeu a ele ir até Cristo. Porque o homem natural, ele não vai querer. Ah, não, mas eu tenho livre-arbítrio. Teu livre-arbítrio é limitado, está debaixo da soberania de Deus. O homem natural, ele é inimigo natural de Deus, como está escrito em Romanos 3. Eu vou ler aqui Romanos 3, versículo 21. Como diz Romanos 3, né? Que não há um justo, não há um sequer, não há quem busque a Deus. Ou seja, a Bíblia não pode se contradizer. Então, vamos ver aqui como é que a gente passa a ter acesso a Deus. Mas agora, sem lei, tem se manifestado a justiça de Deus, que é atestada pela lei e pelos profetas. Isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos os que creem, pois não há distinção. Ou seja, não tem, ele pecou mais, eu pequei menos, não tem distinção. Todo que crê tem a salvação. Mas ele matou, ele estrupou, ele usava droga, ele faz isso, aquilo. Ele cria. Ele cria. Então ele salva. Mas eu creio que é salvo por obras. Então, e eu andar no bom caminho, fazer muitas obras. Daí. A justificação é pelo crer. A justificação é pelo saber, é ter certeza que o sangue de Jesus nos limpa. A justificação é crer que Jesus morreu no nosso pecado. Não é obra. Então, se você quer ter obra para poder se justificar na presença de Deus, saiba que ninguém vai ser justificado por obras. Porque todos pecaram, todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados, atenção, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, ou seja, pela sua misericórdia, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue. Então, o sangue de Jesus está derramado sobre nós.
Ele foi feito uma propiciação, foi derramado em cima. Cadê? Ao qual Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue, para demonstração da sua justiça, por ter ele, na sua paciência, deixado de lado os delitos outrora cometidos. Ou seja, não tem mais delito. Porque quem crê em Cristo Jesus está pagado todos os pecados. Para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. Ou seja, uma pessoa, ela é justa, não é porque é justa porque ela faz boas obras, porque ela anda no bom caminho, não. Ela é justa porque crê. Porque Jesus é o único homem justo, realmente justo, que tem, porque ele nasceu justo. E os outros que são justos, mas são justos porque foram justificados. Entende? Abraão, ele não era justo. Abraão era um homem justo. Abraão mentiu, falou que a esposa dele era irmã. A gente consegue ver todos na Bíblia, servos de Deus, tiveram algum erro, algum pecado, tropeçaram em algum ponto. E todavia, nós vemos Deus chamando eles justos. Justo porque eles tinham fé. A fé que vem de Deus. Romanos 4, versículo 3 em diante. Vamos lá. Pois que diz a Escritura? Creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ou seja, como eu tinha falado antes, Abraão era justo por quê? Porque ele creu em Deus. Creu por quê? Por fé. E isso lhe foi imputado como justiça. Ora, ao que trabalha, não se lhe é contada a recompensa como dádiva, mas sim como dívida. Ah, Senhor, eu fiz isso, fiz aquilo outro, eu expulsei, Senhor, demônio em seu nome. Senhor, eu evangelizei em teu nome. Senhor, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Mas é o quê? É aquele que está contando com obras para ser salvo. A pessoa conta com obras, tá se afundando. Porque obras não justificam ninguém. Se você achar que por você... não, faço as coisas para Deus, agora ele tem que me dar salvação. Deus não deve ninguém nada. Deus é dono de tudo. Deus é dono até mesmo de você. Mesmo você acha, não, Deus é seu dono. Agora tem uma diferença. Você pode escolher sim ser condenado ou ser salvo. Se você escolheu ser salvo e crer em Jesus Cristo, saiba que também não foi você que resolveu se salvar, mas Deus teve misericórdia de você para que você viesse a crer em Jesus Cristo. E se você for condenado, a culpa é sua, porque você não quis crer. E fazer o quê? É somente isso. A palavra de Deus, ela diz, é por graça, sem obras. Eu tenho que ter obras? Não. Para ser salvo, não. Devemos andar nas boas obras, sim, mas sabendo que as boas obras não nos salvam. Obras não salvam. Salvos podem produzir boas obras. Entende? Porém, ao que não trabalha, vou ler novamente. Porém, ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é contada como justiça. Ou seja, quando a pessoa crê que Jesus Cristo morreu no seu lugar, a sua fé
lhe é imputada como justiça. A pessoa passa justa não porque ela fez algo para ser justa, mas porque ela foi justificada. Vou ler Romanos 8, que eu também gosto muito desse aqui, porque tem uma parte muito grandiosa nestes versículos finais que dão a certeza que nem o futuro pode tirar a nossa salvação, nossa certeza da nossa salvação. Mas em todas essas coisas somos Romanos a partir do 37, tá bom? Romanos 8 a partir do versículo 37. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que por aquele que nos amou. Portanto, estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem coisas futuras. Será que amanhã eu estou salvo ainda? Será que se amanhã se eu der uma vacilada, se eu tropeçar, se eu pecasse amanhã, será que eu estou salvo? Nem o futuro. Isso é muito bom. Quando a gente consegue ver que o Senhor prepara tudo, porque a gente é salvo pelo quê? Pelo que a gente faz? Não. Mas é pela misericórdia de Deus. Nem potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Só nos resta agora, nesse momento, é agradecer ao Senhor, é dar toda a honra e glória a Ele. Que a palavra de Deus deixa bem claro, se alguém quer fazer a vontade de Deus, há de saber se o evangelho, se a doutrina é de Deus ou não. Se a doutrina dá glória somente a Deus, essa doutrina é de Deus. Se dá glória ao homem, não é de Deus. Ah, não, mas eu creio que eu sou salvo por graça, mas eu posso perder a salvação. Cara, acorda, enxerga que se você tem que fazer alguma coisa, se você for salvo, é porque você fez algo. Então, nem que seja 1% de glória, um pouquinhozinho assim, miudinho. Mas, glória para você, porque, eu fui salvo, eu tinha que fazer, eu fiz. Eu fiz, eu. Não é porque pelo que você faz, é por quem Deus se compadece, é por quem Deus tem misericórdia. Como está escrito, todo aquele que crê tem a vida eterna. Não entra em condenação, não entra em juízo. Por quê? Porque já passou da morte para a vida. Porque Jesus já foi levantado e recebeu o juízo meu, seu. Se você crê, ele já morreu em seu lugar. Agora, você tinha que pagar essa pena. Mas agora, alguém já pagou no seu lugar. O Filho de Deus. E Deus, confirmando isso, ressuscitou ele ao terceiro dia. Ele ressuscitou ao terceiro dia como confirmação do Pai tendo aceitado aquele sacrifício, de Deus ter aceitado o sacrifício perfeito. Entende isso? Que hoje em dia tem um homem de carne e osso no céu, o qual se chama Jesus. Entenda isso. Tá bom? Fiquem com Deus e creiam em Cristo Jesus como sendo seu único e suficiente Salvador. Amém.